Voltando à nossa série Lendo Domain Driven Design, vamos agora focar no capítulo 6, o ciclo de vida de um objeto de domínio. Nesse capítulo, ele vai falar de 3 padrões muito comuns para a criação de objetos, que são os agregados, os repositórios e as fábricas. Bom, antes da gente entrar nesse capítulo, vamos dar uma recapitulada no argumento dessa parte até aqui. A gente falou são 3 vídeos englobando o capítulo 3, né? O vídeo da introdução da parte 2, onde ele descreverá que os build blocks são padrões e antipadrões que são orientados a responsabilidades. Então, assim, toda vez que a gente está falando desse padrão, toda vez que a gente for criar um objeto desse padrão, esse objeto vai ter responsabilidades. Ele não tem só dados, ele tem responsabilidades, né? No primeiro capítulo dessa parte, ele vai falar de isolando o domínio, que basicamente ele define uma arquitetura em camadas, e cada camada serve, a arquitetura em camada serve para isolar o domínio, e eu expliquei que aqui dali é um padrão um pouco antigo, porque naquela época tinha muito código para a parte de rede e para a parte de banco de dados, né? Então, assim, se você tem mais dúvidas ou quer conhecer mais, volta lá no vídeo que eu explico bem. No último vídeo, um modelo expresso em software, ele definiu 5 padrões, onde os padrões mais importantes aqui são os entidades e os objetos de valor. Se você não tem ideia do que é isso, volta lá e vê, porque isso é muito importante para esse vídeo, né? Então, vamos entrar aqui no ciclo de vida dos objetos. Primeiro a gente tem que entender o que é um ciclo de vida, né? Assim como pessoas, objetos também têm ciclo de vida. Eles nascem, eles têm a sua função dentro do software e eles são descartados ou morrem, né? Digamos assim, morrer é um pouco dramático para um objeto, mas eles são descartados, eles são limpos da memória, né? Por um garbage collector ou mesmo excluídos, né? Se você não tiver um garbage collector, né? Então todos os objetos têm ciclos de vida, eles são iniciados e isso é muito importante. Os padrões para a gestão de ciclo de vidas. Qual é o desafio de um padrão? Se eu estou falando de um padrão, eu tenho que ter um motivo dele de existir, né? Um desafio é manter a integridade do objeto durante todo o ciclo de vida, ou impedir que o modelo se deixe levar pela complexidade de gerenciamento do ciclo de vida. A gente vai ver muito isso. Tem que lembrar que a ideia do Domain Driven Design é focar no domínio. Então tudo que for complexidade que não é do domínio tem que ser relevado para os padrões, né? E por isso que a gente tem esses 3 padrões, que assim, são muito mais fáceis de implementar hoje em dia graças aos nossos frameworks. Então vamos começar lá? O primeiro que ele define é o agregado. E esse termo não é muito comum hoje em dia. Assim, a gente não costuma falar de agregado, mas eu acho ele um excelentíssimo padrão, principalmente para até mesmo para design de APIs, né? Bom, o que define o agregado? É o acesso ao objeto de valor associado às entidades. Se você lembra lá do último vídeo, entidade é tudo aquilo que tem uma identidade em si mesmo. E o objeto de valor são objetos relacionados às entidades, né? Objetos de valor podem ser compartilhados entre diversas entidades. Então vamos pensar aqui num caso bem comum. Escola e estudante, né? O estudante, ele é uma entidade, porque ele tem uma identidade em si. Um estudante, ele é um estudante único. Mas o estudante, ele pode ter endereços. Então se eu vou pensar na escola dos meus filhos, meus 2 filhos têm o mesmo endereço. Eles têm os mesmos pais. Então assim, eu poderia ser um objeto de valor, digamos assim, dele. O endereço seria um objeto de valor. Eu não seria porque eu tenho uma entidade. Eu tenho uma chave primária, eu sou um indivíduo seria um indivíduo dentro do sistema, se fosse modelar esse sistema, né? Um agregado é um grupo de objetos associados que tratamos como sendo uma unidade para fim de alteração de dado. Cada agregado possui uma raiz e um limite. Então, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando que o agregado é um tipo de objeto que ele é uma unidade. Assim, se eu for alterar ele, ele vai fazer parte de um todo. Então, para acessar ele, eu tenho que acessar ele como um todo, né? Então, a raiz é o único membro do agregado a qual objetos externos têm permissão de fazer referência. Embora objetos dentro daquele limite podem fazer referência uns aos outros. O que eu estou falando aqui? Se eu for acessar um agregado, eu tenho que começar acessando a raiz dele, né? Então assim, eu não vou acessar um agregado, não vou procurar
Se eu for procurar um endereço, eu não vou procurar um endereço em si pelo identificador do endereço. Eu vou procurar quem que é o estudante e qual que é o endereço associado àquele estudante. Naquele endereço podem ter contatos, podem ter várias outras coisas que vão ser agregados, vão ser colocados juntos. Então, a ideia de agregado são objetos que são associados a uma raiz. E essa raiz tem que ser uma entidade. Esses objetos, eles podem ser objetos de valor. Vamos ver um caso bem fácil aqui também, que esse é um caso do livro, né? É como se a gente tivesse um carro, né? Então, assim, pensa lá, o seu carro aqui tem um número de chassi. Esse número de chassi, ele é único. Se o seu carro for roubado, você vai lá consultar através do número de chassi. Porém, esse carro tem uma série de elementos que fazem parte deles, podem ser associados. Por exemplo, a roda, a posição e o pneu, né? A posição da roda, né? Então, assim, por exemplo, eu posso trocar a posição, eu posso trocar o pneu, eu posso trocar a roda, mas eles são sempre associados juntos, né? Então aqui eu coloquei que o livro coloca que essa roda, posição, pneu é um agregado junto com o carro e a raiz é o carro. Por quê? Porque a roda, a posição e o pneu eles não têm valor únicos, eles são objetos de valor do carro, né? Se a gente for olhar também, o motor também é um agregado, né? O motor é um agregado que pode ter uma série de outros elementos juntos com o motor, uma série de peças, alguns com número de chassi, mas eles têm que ser associados juntos, né? E o cliente está sempre associado a todos esses, né? Isso poderia ser um software de concessionária, e o cliente vai ter uma relação tanto com o pneu, quanto com o carro, quanto com o motor. Bom, os agregados. Objetos de valor devem ser removidos quando o agregado é removido. Então, pare e pense aqui. Pode ser que uma operação de remoção do agregado seja uma remoção que remove todos os objetos juntos, né? O ORM já define agregados pela relação one-to-one, one-to-many. Então, assim, eu posso definir o meu agregado simplesmente mapeando ali no meu ORM como é que define. Então, eu boto ali no meu objeto, se eu tenho ali estudante, eu defino quem que é fazer de uma escola de criança, quem que é o pai, aí tem um para, na verdade, é um pai para N filhos, poderia ter, né, N para N, não sei, depende muito, né, e eu tenho os endereços, né, aí o pai teria um ou mais endereços, e quando eu removo o endereço, tudo que tiver associado ao endereço tem que ser removido. Então, assim, o que a gente define como um agregado? É uma coisa que a gente consulta só pela raiz, e a gente apaga todo mundo junto, né? Se a gente fosse tentar mapear isso no endpoint, assim, eu gosto muito de pensar APIs, e o agregado dá uma ideia muito legal do que é o endpoint, como fazer isso com o endpoint. Para e pensa ali no carro como a raiz. O carro vai ter que ser sempre a raiz. E aí, se eu quiser as informações do motor, eu vou ter que começar da raiz e ir acessando o agregado. Se eu quiser acessar de roda, ir da raiz e ir acessando o agregado. Tá vendo aqui como é que funciona? É assim que seria um agregado. Bom, e as fábricas, né? O que seria uma fábrica, né? A fábrica, a ideia inicial da fábrica é para facilitar a criação de objetos complexos, né? Então é muito comum a gente pegar um código, eu tenho que criar um objeto, esse objeto tem a inicialização dele é muito complexa, e eu começo a documentar ali no meu código, acabo escrever um código grande, esse código acaba se duplicando. Então, quando a gente fala de fábrica, seria uma classe para centralizar a inserção desse objeto. Então, eu posso criar essa existem vários tipos de fábrica, né? A gente vai falar um pouco aqui, né? Mas assim, a ideia sempre é essa, assim, um objeto para a criação dele é muito complexo e eu tento centralizar ele em um lugar para facilitar, para não ter código duplicado, para não poluir a complexidade dos outros códigos. Eu penso muito na ideia, assim, as pessoas elas vão fazendo fábricas mais para evitar código duplicado, mas pense em poluição, a poluição da complexidade, né? Você, com a fábrica, você encapsula a complexidade, né? Então, com a fábrica, o Eric Evans fala da separação de responsabilidade. Aí ele tem o código cliente, que seria o código de domínio, ele vai usar a fábrica, e a fábrica cria o objeto iniciando os valores. Então, assim, a fábrica pode receber um builder, né? É muito interessante isso. A gente vê ali quais padrões ele abrange, né? Abrange o factory method,
o Abstract Factory, o Builder e, por que não, um Constructor? Por que eu não posso ter um Constructor que recebe um Builder, até, ou recebe uma série de parâmetros, né? A resolvibilidade da camada de domínio, né? A camada de domínio não vai ter que montar o objeto. A montagem do objeto é delegada para a fábrica. E uma operação na camada de domínio fica uma operação atômica. No próximo capítulo, a gente vai ver como isso dá na prática. E vai mostrar algumas classes. Eu estou pensando em fazer aqui uma seção de código para mostrar como isso funciona, né? Um cliente que assume a criação de objeto torna-se desnecessariamente complicado e obscurece a sua responsabilidade. Então tem que lembrar lá, no primeiro capítulo dessa parte, que é assim, por que ele usa a arquitetura em camadas, que é para deixar claro que o modelo, isolar o modelo. Então, se a gente tem um objeto no modelo que é muito complexo, aí pode ser o que você imaginar. Por exemplo, vamos imaginar aqui um caso que eu trabalho muito, que é um Message Oriented Middleware, que eu tenho que instanciar um cliente. Então, assim, em vez de eu ficar instanciando aquilo, cara, no meio do meu objeto de domínio, delega isso para uma fábrica, cria uma interface e o código de domínio só vai acessar essa interface, esse código. Então, assim, tem que deixar limpo o código de domínio. A fábrica pode servir para reconstruir o objeto, remontar ele após serialização. Isso acontece muito em objetos distribuídos. Sim, isso é muito incomum hoje no mundo, nos frameworks modernos. Mas às vezes a gente tem a sensação de querer ler um JSON ou querer ler um objeto que está num arquivo e poluir a nossa camada de domínio para aquele objeto, ou depender todas as nossas bibliotecas de leitura na nossa camada de domínio. Mas, assim, delega isso para uma fábrica. Ah, se eu tenho que instanciar aqui um serializador de JSON, eu quis que seja a classe que eu estou lendo que encapsule aquela complexidade, né? Então, assim, se a gente tem um caso de eu vou precisar serializar e enviar, que seja uma classe que isole aquilo da camada de domínio. A camada de domínio não tem que saber que método de serialização está tendo, não tem que acessar as bibliotecas, não tem que poluir com essa complexidade, né? E por fim, ele vai falar aqui dos repositórios, né? O repositório é muito comum aqui e ele trabalha com a ideia de, tipo, seria o ponto que eu vou acessar a minha base de dados. Então, assim, eu sempre faço uma recapitulação histórica de quando esse livro foi escrito. Esse livro foi escrito em 2003. Naquela época, os frameworks eram muito diferentes. Praticamente não existia o que a gente conhece como ORM de hoje. Então, o repositório era uma classe que ia pegar um acesso ao banco de dados, ia traduzir aquela chamada ao banco de dados, né? E na maioria dos casos era um banco de dados relacionais em objetos. Então ele fazia a transcrição do que era uma chamada de domínio para uma chamada SQL, uma query SQL, lia os dados, traduzia em objeto e retornava um objeto, né? Então a gente está falando aqui de recuperar objetos armazenados ou armazenar objetos, né? Os repositórios concentram a lógica de armazenamento. Isso é muito importante, assim. Se você é desenvolvedor aí, eu vejo isso muito em código quem está iniciando, acabam poluindo o código através de descentralizar a chamada de acesso ao banco de dados. Não. Coloca uma classe ali que seja, se eu estou falando de uma entidade específica, usuário, que todas as chamadas de usuário estejam ali, um padrão muito comum quando vai fazer repositório, em vez de usar usuário e repositório, usa usuários, no plural, e aquela classe vai ter todo o código de acesso àquela tabela, digamos assim, né? Ela deve ser a interface entre a base de dados e o domínio. Então, o repositório ele faz a ligação entre a base de dados e o domínio. Qualquer objeto interno a um agregado tem acesso proibido, exceto a partir da raiz. Ele está falando aqui, isso aqui é uma frase do livro. Ele está falando assim que a gente vai pensar assim, isso é muito comum e eu tento fazer isso, que cada entidade, cada objeto mapeado na minha base de dados vai ter um repositório. Só que a gente tem que ter uma chave aqui que vai travar isso. O que é? Se eu tenho um objeto que ele não
uma entidade, mas ele é um objeto de valor, ele não deve ter um repositório. Ele tem um acesso proibido através de repositórios. Ele deve ser feito através do agregado. Então, mas eu quero fazer as consultas aos endereços, mas eu não quero carregar o usuário. Então, o que você pode fazer? Você pode, através do repositório usuários, fazer uma query que já consulta usando o ID do usuário, né? Então, se eu tenho um usuário 1 lá, eu quero pegar só os endereços associados. Coloca essa query dentro da classe, do repositório do usuário. Não cria um repositório de endereços que recebe um identificador de usuário. Não cria, evita fazer isso. Por quê? Porque a gente tem que definir que o acesso a todos os objetos de valor ou a todos os valores de agregado sempre parte da raiz, né? Então, assim, a gente só vai ter repositórios da raiz de um agregado, não vai ter repositório das folhas de um agregado. Eu vou usar esse termo que a gente pode pensar em uma árvore, né? As vantagens de se usar repositório. Oferece ao cliente um modelo simples para obter objetos persistentes e controlar o seu ciclo de vida. Então eu sei que objetos de um agregado, objetos de um repositório, todos os objetos eles sempre surgem em um repositório. Eles desacoplam a tecnologia de persistência. Essa vantagem aqui é um pouco já ultrapassada, porque os novos frameworks ORM o próprio uso do ORM tende a desacoplar a tecnologia de persistência. Era muito comum, na época que ele foi escrito, simplesmente o desenvolvedor Java instanciar um JDBC, instanciar uma conexão com o banco de dados, serializar, fazer a chamada da query. Então, assim, tenta focar, escrever as queries nos repositórios e acessar diretamente os objetos da base, né? Diretamente porque essa lógica vai estar delegada para o ORM. Comunicar decisões de design. Lembra que a gente está falando aqui de objetos de valor e agregados não devem ter repositórios? Isso é uma decisão de design. Eu estou dizendo que eu não vou acessar diretamente um endereço, porque o endereço ele sempre depende de outro objeto. Então, assim, não vai ter um acesso a todos os endereços comuns, né? Permitem a fácil substituição de uma implementação em teste. Isso aqui eu tenho até um vídeo sobre isso, o famoso arquitetura hexagonal, né? A arquitetura hexagonal tentou endereçar isso, conseguiu, só que ela é um pouco complexa, e hoje a arquitetura hexagonal ela é absorvida por todos os frameworks modernos. Então, as maiorias dos frameworks modernos, eles vão substituir o ORM, a versão que depende de um banco de dados real, por uma versão mocada para teste. Então, assim, se você usar um ORM um pouco moderno, você vai ter uma facilidade de teste aqui. Então, assim, os repositórios têm essa vantagem, porque se eu tenho uma interface, eu posso mocar o que está ali de baixo, eu posso testar o meu domínio, né? Eu posso testar também o meu acesso ao banco, né? E aqui eu vou atualizar o meu diagrama, eu esqueci de atualizar no último vídeo. Como a gente falou, a gente sempre está construindo uma linguagem de padrões. E aqui o vídeo ele é bem curto, ele já está terminando, né? E que a gente definiu o quê? O design dirigindo modelos é isolado, você isola o modelo com uma arquitetura em camadas. Isso é o que eu falei no primeiro vídeo. E o modelo ele vai ser expresso com serviços, entidades, objetos de valor e módulos. E agora a gente adicionou os repositórios, que são usados para acessar entidades, os agregados, que mantêm a integridade das entidades, e as fábricas, que encapsulam a montagem de objetos complexos, né? E aí, se você não entendeu muito o que é um objeto complexo, isso pode ser tanto de agregados quanto de objetos mesmo complexos, que a gente pode falar de um objeto que seja uma conexão com o banco de dados, uma conexão com um serviço externo, né? Então, isso é os building blocks do Domain Driven Design. Quando a gente vai fazer uma classe, na maioria das vezes, a classe ela vai criar uma desses valores. Ou ela vai ser um repositório, ou ela é um agregado, ou ela é uma fábrica, ou ela é uma entidade, ou ela é um objeto de valor. Elas podem ser contidas no módulos ou nos serviços, né? E aí, terminando sempre com uma autoavaliação, assim, eu sempre me pergunto assim, se eu tenho poluído o meu domínio com a lógica de inicialização dos meus objetos, né? Porque assim,
O meu código de domínio tem que expressar aquilo que o meu domínio quer, né? E não a complexidade de outras coisas, são uma complexidade acidental. Por exemplo, que voltando lá à inicialização de bibliotecas de comunicação com outros sistemas. Né? Se eu estou com o meu middleware ali, eu não tenho que poluir, eu posso delegar isso para uma fábrica. Eu tenho observado a lógica dos agregados, assim, tipo, eu tenho observado essa lógica de eu estou acessando diretamente objetos de valor ou eu estou focando, deixando com que ele seja acessado através das informações da entidade, né? Isso o meu código tem que refletir isso, né? E a última pergunta é: eu exponho corretamente as entidades? Eu me preocupo em saber quais são as entidades do meu modelo, quais são os pontos de acesso à minha base de dados, porque muitas vezes a gente quer acessar, assim, eu quero saber quais são os endereços que eu vou mandar. E aí eu crio um repositório para endereço que não tem muito sentido no meu modelo, né? Seria melhor, em vez de eu criar um repositório para endereço, eu pegar ali, se eu tenho, imagina aqui, vamos pensar um caso bem complexo aqui. Eu quero mandar um e-mail para todos os pais que estão em débitos, só que esse e-mail está nos contatos dos pais, ou seja, um objeto de valor dos pais. Eu posso fazer no meu repositório de pais de aluno, fazer uma query que recebe assim, ó, eu quero que você me retorne todos os endereços de pais com débitos. E eu faço uma query dessa partindo do repositório de pais. Então, assim, óbvio que o repositório de pais pode retornar outros objetos, né? Essa regra que ele tem que ser só eu já vi muito isso, assim, o arquiteto dizer assim, não, o repositório de pais tem que de tal entidade tem que retornar só aquela entidade. Não, não precisa ser isso. Ele pode retornar outros objetos. Então, o vídeo era esse, eu espero que tenha te ajudado. Muito obrigado.